Bom, vamos lá. Questão 16, lista 26. Diz assim, ó. Observe a figura a seguir, em que estão indicadas as medidas dos lados do triângulo maior e alguns dos ângulos. O seno do ângulo indicado por alfa é... Bom, na verdade, Alexandrino, eu não posso dizer que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre hipotenusa, não? Pode, pode. Mas eu posso dizer se o triângulo que eu estiver trabalhando, ele for um triângulo o quê? Retângulo. Quando você olha para a figura, o triângulo que ele está pedindo, meu irmão, é esse aqui, o alfa. Ó. É esse triângulo amarelo. Esse é o motivo de eu não poder fazer o cateto, porque esse triângulo aqui azulzinho, ó, ele não é um triângulo retângulo. Então, eu não posso aplicar, quando o triângulo não é um triângulo retângulo, eu não posso aplicar catetos e hipotenusa. Alexandre, o que é que eu faço? Aí eu disse assim para você, ó. Quando você olhar para uma questão que tem triângulo, identificou o triângulo que você vai trabalhar, você vai fazer o seguinte, você vai perguntar, esse triângulo é retângulo? É. Opa, se é, tá beleza. Não, não é. Se não é, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar com lei dos senos ou então lei dos cossenos. Muito bem. Eu acho que eu coloquei uma figura, pronto, eu botei uma figura aqui melhor para a gente poder enxergar, porque está um pouquinho maior, né? Então, preste atenção. Eu vou pegar o triângulo e vou chamar esse triângulo aqui de triângulo ABC. E aqui em cima eu vou colocar o D. Esse triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo, tá? Por que, Alexandrino? Porque eu posso calcular o valor de BC, ó. Se eu olho para o triângulo ABC, eu posso encontrar o valor do BC. Alexandrino, o que é que esse valor vai me dizer? Se liga, ó. Primeiro, eu estou pedindo para você olhar para o triângulo ABC. Na hora que você olha para o triângulo ABC, eu tenho que o X é o cateto oposto e o 6 é o cateto adjacente. Então, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu tenho a definição de tangente no triângulo retângulo. Então, a tangente de 60, não, desculpa, de 30, vai ser x sobre 6. O valor numérico da tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a x sobre 6. Aí eu, ó, simplifico e eu vou encontrar que o valor de x vai ser 3 raiz de 3. Alexandrino, mas não é o que a gente está procurando. Não, não é. Eu não estou procurando isso. Entendeu o que é que eu estou dizendo? Aí o que é que a gente vai fazer? Na verdade, aqui é 2, tá? Tangente, raiz de 3 sobre 3. Eu botei 2 aqui, mas é 3, tá? Vem aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Aí aqui é que é 2. Falei uma coisa e escrevi outra. Bom, então presta atenção. Olha para a figura. Olhando para a figura, essa medida completa, ela é 8. Como eu fiz, aí na figura já coloquei. Beleza. Eu acabei de determinar essa medida aqui, ó. Que ela é o que, Alexandrino? Ela é essa que eu acabei de achar. 2 raiz de 3. Ora, se tudo 2 raiz de 3. Se tudo é 8 e esse pedacinho de baixo é 2 raiz de 3, então essa partezinha aqui de cima, que vai do C até o D, vai ser 8 menos 2 raiz de 3. Alexandrina, e aí, eu posso juntar? De jeito nenhum, não posso fazer isso não. Por que eu não posso? Eu não posso porque um tem radical e o outro não tem, tá? Agora vamos pensar. Olha para os ângulos agora, tá? Se você olhar para esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, obrigatoriamente, vale 60 graus. Por que, Alexandrino? Porque se você tem que um é 30, o outro é 90, vai faltar 60. Então, esse ângulo vermelho,
ele vai ser um ângulo de 120 graus. Certo? Ele vai ser um ângulo de 120 graus. Alexandrino, o que é que a questão está pedindo? Deixa eu ver se ninguém está querendo entrar. Não, já entrou todo mundo. O que é que a questão está pedindo? O pessoal que entrou depois. Ele quer o seno do alfa, tá? O alfa é esse ângulozinho aqui, ó. Aí eu coloquei nessa figura, porque essa figura está melhor, tá? Então vamos lá, ó. Quando eu tenho um triângulo que ele não é triângulo retângulo, a minha cabeça vai logo pensar lei dos senos ou então lei dos cossenos. Se você prestar atenção, você tem esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo que eu estou pegando agora, ó, é o triângulo A, C e aqui é D de dado. Esse ângulo vermelho vale 120. O que é que eu tenho? Eu tenho o ângulo alfa, que eu quero. Na verdade, eu quero o seno dele. Eu tenho que essa medida aqui é 10. E essa outra medida aqui, ó, é 8 menos 2 raiz de 3. Então, eu posso aplicar a lei dos senos. Aplicando a lei dos senos, vai ficar 2. Aplica a lei dos senos. Um lado, no caso, 8 menos 2 raiz de 3. Ó, na frente, alfa. Está para o seno do ângulo alfa. Assim como 10 está na frente, ó, seno de 120. Vou colocar aqui para vocês, eu sei que vocês sabem, como a gente está trabalhando aqui nessa questão com 120, vamos colocar os valores para 120. Seno, cosseno e tangente. Claro que eu não vou trabalhar nessa questão com cosseno e nem com a tangente, mas só para colocar as informações. Seno de 120, raiz de 3, sobre 2, cosseno de 120, menos 1 sobre 2, e a tangente de 120, menos raiz de 3, tá? Bom, coloquei os valores, agora é só substituir, não tem para onde correr. Vai ficar, ó, 8 menos 2, raiz de 3, sobre seno de alfa. Fiscalizem aí, por favor, as minhas medidas, tá? As minhas contas. Porque eu estou aqui aceitando o pessoal na aula, fazendo conta, pode ser que eu vacilei na conta. Aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Alexandre, eu posso simplificar? Eu nunca gosto desse negócio de simplificar, não, tá? Se você não tem uma questão de confiança, então faz o seguinte. Como é que eu posso dizer? Você multiplica meios, multiplica extremos e depois simplifica, tá? Não vai com o negócio de simplificar, não, porque você pode perder a questão, se não tem confiança. Então fica assim, ó, 10 vezes o seno de alfa, isso vai ser igual a 8 menos 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Alexandre, não posso cortar? Pode, dependendo do que você queira cortar, mas tenha calma. 10 vezes o seno do alfa vai ser igual. Coloco 2 em evidência, porque, na verdade, isso aqui, ó, é um produto dentro de parênteses, tá? Então, colocando 2 em evidência, você vai ter, ó, 2 multiplicado por 4 menos raiz de 3, vezes a raiz de 3 sobre 2. Aí eu posso. Vai embora, ó, 2 com 2. Aí eu posso, tá? Então, ficamos com 10 vezes o seno de alfa, vai ser igual a 4 menos a raiz de 3, multiplicado pela raiz de 3. Faz o produto, ó. Espera aí que tem o pessoal chegando aqui para eu aceitar.
Aí eu tenho que, senão ele não deixa eu ter medo de travar de novo. Aí, fazendo a propriedade distributiva, você vai ter 10 vezes o seno de alfa vai ser igual a 4 raiz de 3 menos 3. Então, o seno de alfa vai ser 4 raiz de 3 menos 3 sobre 10. Alexandrino, e se a questão, por acaso, ela pedisse o ângulo, aí eu não tenho como, tá? Eu não sei qual é o ângulo que tem esse seno. Mas não sou só eu, não. É ninguém. A gente não tem essa capacidade de saber qual é o ângulo que tem como seno 4 raiz de 3 menos 3 sobre 10. Então, nesse caso, ele não pediria. Ou então ele te daria uma tabela para poder você relacionar qual seria o ângulo. Porque nessa questão que chegou, ele não está pedindo o alfa, ele está pedindo o seno do alfa. Ele não está pedindo o alfa. Ele pede, seno do alfa. Então, na verdade, não me interessa quem é o alfa. O que me interessa é o seno dele, tá? Então, a resposta, deixa eu ver aqui qual é a resposta. 4 raiz de 3 menos 3. 4 raiz de 3 menos 3 sobre 10. Resposta certa, item A. Eu vou lá no chat e vejo se tem alguma pergunta sobre a questão, tá? Sempre eu estou fazendo isso. Se não tiver pergunta, pode se manter calado e vamos seguir em frente. Não tem esse problema não, tá? Não, aqui no chat nenhuma pergunta, então sigamos em frente. Tio. Oi. Ô, tio, essa questão estava tanto no livro quanto na lista, né? Sim. A que o senhor fez agora? A que eu passei, né? Sim. Várias questões, elas estavam no livro, elas estão no livro e na lista. Por que eu não marquei essas questões no livro? Porque lei dos senos e lei dos cossenos, esses capítulos estão no livro 4, se eu não me engano. E nós já estamos usando, vocês, aliás, estão usando o livro 5. Então, eu achei desnecessário pedir para que vocês levassem o livro só por causa de Matemática 2, que é um peso maior. Mas várias dessas questões você vai encontrar no livro e na lista, tá certo? Tá certo, tio. Obrigada. Nada, Isadora. Vamos para frente. Questão de número 20. Questão de número 20. Diz assim. Questão interessante. A figura seguinte mostra um triângulo retângulo ABC. O ponto M é o ponto médio do lado AB, que é a hipotenusa. Opa, falamos em hipotenusa. Se tem hipotenusa é porque o triângulo é retângulo. Existe um ângulo reto. Eu não posso ter catetos e hipotenusa se eu não tiver um ângulo reto, tá? Então, o que mais ele diz? Ele diz o seguinte: ele quer mais uma vez o seno do ângulo alfa. Ele pede o seno do ângulo alfa. Eu não sei se na solução da questão eu vou conseguir identificar quem é o alfa. Pode ser que eu queira só o alfa, tá? Aí eu olho para onde? Eu olho para as opções. O seno de alfa 24 sobre 25, 5 sobre 6, 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Eu tenho a impressão que eu digitei isso aqui errado. Não, mas tudo bem, independente. Do jeito que está aí, eu só tenho condição de verificar o item C. Se o ângulo der seno dele igual a 1 meio, eu teria condições de determinar quem é esse ângulo. Mas eu não sei qual é o ângulo que tem 24 sobre 25, que tem 5 sobre 6, ou que tem a raiz quadrada de dentro 3 meios. Não sei, tá? Agora, questão importante. Lembrando, eu vou responder na outra página, tá? Porque a outra página eu coloquei só a figura. Mas aqui eu quero fazer uma lembrança para você. Quando eu tenho, isso a gente viu em sala de aula, tá? Quando eu tenho um triângulo, e esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, se eu conseguir desenhar aqui. Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho a hipotenusa.
Tendo a hipotenusa, vamos colocar aqui que o triângulo é reto, bem aqui, ó. Aí vai. Vamos fazer mesmo? Ó, tá aqui o triângulo. Esse triângulo, eu estou dizendo que ele é um triângulo retângulo. Tá aqui, ó. Quando eu pego o ponto médio da hipotenusa, eu estou dizendo que isso aqui é ponto médio, tá? A mediana relativa, a mediana relativa à hipotenusa, que é esse segmento vermelho, é a medida da hipotenusa dividido por 2. De novo, existe uma propriedade dos triângulos retângulos, que quando eu pego a mediana relativa à hipotenusa, o que quer dizer isso? Quer dizer que a mediana vai sair do vértice do ângulo reto e vai para a hipotenusa no ponto médio. Quando eu chego isso, eu tenho que essa mediana é exatamente a metade da hipotenusa. A questão disse que a mediana é 5. Está aqui ela, a bichinha, ó. Certo? Tá aqui, ó. Se essa aqui é 5 e ela é mediana, então não tem para onde correr. Eu tenho que essa medida aqui é 5, essa aqui medida é 5 e essa medida aqui é 5. Tá? Alexandrino, e aí? Aí eu tenho que ver o restante da questão. Pode ser que eu tenha que aplicar Teorema de Pitágoras. Como é que eu vou saber? Quando eu olhar para o desenvolvimento. Alexandrino, começa a resolver agora. Aqui, ó. Primeiro. Eu já matei que isso aqui é 5, isso aqui é 5. Expliquei lá na tela anterior. Eu vou pegar o triângulo ABC. Quando eu pego o triângulo ABC, eu estou pegando o triângulo retângulo grandão. Quando eu pego o triângulo retângulo grandão, aqui é o ângulo reto. Presta atenção, o que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer nenhuma mágica, não, mas você vai ter que estar atento. Ó. Quanto é que vale a medida de AC? Vale 6. A medida de AB vale 10. Aí é, porque 5 mais 5. Exatamente. Eu não estou pegando a N, eu não estou pegando a NB, eu estou pegando AB, hipotenusa toda. Isso aqui é 6. Se eu aplicar, meu irmão, o Teorema de Pitágoras, eu vou encontrar que isso aqui é 8. Pitágoras. Se a BC é 8, então isso aqui também é 8. Vixe, Alexandrina, agora eu tenho um triângulo que eu tenho os 3 lados. Exatamente. Eu tenho um triângulo que eu tenho os 3 lados. É esse triângulo aqui, ó. Se você olhar para esse triângulo amarelo, você tem que é um triângulo isósceles, porque 2 deles mede 5. E você tem o maior lado, que é 8, que é aquele que está na frente do ângulo alfa. Então, ó, lado oposto. Alexandre, o que é que eu posso dizer sobre os 2 ângulos? Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Posso dizer nada. Eu não tenho como calcular nada, tá? Eu só posso dizer que eles são iguais, mas eu não tenho os valores, que eu não sei quem é o alfa. Putz, e agora? Tem problema. Quando eu tenho um triângulo, identifiquei que esse triângulo não é um triângulo retângulo, esquece hipotenusa e catetos, que é esse caso do triângulo amarelo, sobra a lei dos senos e lei dos cossenos. Lei dos senos seria uma razão. 5 sobre o seno do ângulo oposto, 5 sobre o seno do ângulo oposto, 8 sobre o seno de alfa. Mas eu não sei quem é esse ângulo oposto, então está fora. Não dá para eu poder trabalhar. Eu não tenho um raio para colocar igual a 2R. Então só sobra o quê? Lei dos cossenos. Então, 2, eu queria que você olhasse para o triângulo BCN. Na hora que você aplica a lei dos cossenos no triângulo BCN, o que é que você vai ter? Vamos lá. Ó.
lado ao quadrado vai ser igual lado ao quadrado mais lado ao quadrado, né? Um lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois. 5 e 5, porque são iguais. Menos 2 vezes o produto deles, vezes o cosseno do ângulo oposto ao 8, que no caso é o alfa. Então, nós vamos ter, 64 é igual a 25, mais 25, menos 2 vezes 25, vezes o cosseno do ângulo alfa. 64, vamos fiscalizando aí minhas contas. 50 menos 50 vezes o cosseno de alfa. Passa para lá, fica 50 cosseno de alfa. Isso vai ser igual a 50 menos 64. Alexandrino, e tem raiz quadrada exata? Não. Não tem nem raiz quadrada aí, ó. Se liga. Vezes o cosseno igual a quanto? Menos 14. Cosseno de alfa vai ser menos 14 sobre 50. Eu ainda posso fazer o quê? Eu ainda posso simplificar e chegar à conclusão que o cosseno de alfa vai ser menos 7 sobre 25. Certo? Aceitar mais pessoas aqui, por favor. Beleza. Alexandrino, mas a questão não pediu cosseno. Foi, a questão não pediu cosseno, a questão pediu seno. Vixe, como é que eu saio do seno para o cosseno? Aí eu tenho a relação fundamental da trigonometria. 3, para a gente poder terminar a questão. Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Alexandrino, para que serve essa relação? Para eu sair do seno e ir para o cosseno. Para eu sair do cosseno e ir para o seno, tá? Eu posso fazer pelo triângulo retângulo. Você fez em sala de aula, o meu professor fez em sala de aula. Eu vi uma videoaula que o cara usava o triângulo retângulo. Pode, não tem problema não, tá? Eu acho até melhor, mas eu não vou me estender a essa situação. Eu vou aplicar aqui a relação fundamental e para a gente ir logo para frente, tá? Então, nós vamos ter, seno ao quadrado mais, quem é o cosseno? Menos 7 sobre 25. Igual a 1. Ao quadrado, né? Aí, seno ao quadrado mais 7 ao quadrado é 49, 25 ao quadrado, 625. Isso é igual a 1. Seno ao quadrado vai ser 1 menos 49 sobre 625. Alguém faz aí para mim, por favor? 625 menos 49, que eu vou aceitar aqui o povo. Faz aí para alguém, que eu estou aceitando aqui o pessoal aqui, a entrada. É 576. 576, beleza. 576. Sobre 25. Deixa eu só voltar aqui para a questão para eu ler de novo. Observe, o valor do seno. Você concorda comigo que todos os valores aqui, todos são o quê? São positivos. Então, ele não está levando em consideração nenhum possível valor negativo, tá? Perfeito? Por quê? Porque, no caso, o ângulo é um ângulo obtuso. Obtuso está no segundo quadrante. Estando no segundo quadrante, o seno é positivo, tá? Então, continuando. Seno vai ser a raiz quadrada de 576 sobre 25. Finalmente, seno de alfa vai ser 24 sobre 5. Mas por que aqui 625? Eu que vacilei, tá vendo? Tem que tomar cuidado com a minha atenção, porque eu fico aceitando o povo e aí eu copio errado. 625. Então você vai lá e marca 24 sobre 25. Vou lá no chat para ver se tem alguma pergunta.
Tem. Eu escutei uma zoadinha que denuncia o chat. Isadora Noronha, por favor, tu tens uma pergunta? Ô tio, teria como resolver essa questão de outra forma, caso eu não lembrasse dessa propriedade do ponto médio? Não. Infelizmente, não. Se ele tivesse dito que CM era bissetriz, aí eu poderia ainda mexer em alguma coisa, né? Nos ângulos. Mas aí, como ele falou que é uma mediana, então eu teria que saber a propriedade, certo? Infelizmente. Mas a aula agora, ela não é para assustar ninguém, ela é para fazer revisão, tá? A Carmen perguntou assim, deixa eu ver aqui o que foi que a Carmen perguntou aqui. Se esse não fosse um triângulo 3, 4, 5, como eu descobri o lado que é 8? Teorema de Pitágoras, tá? Carmen, seria assim, ó. Vamos supor, eu vou colocar aqui na outra página, Carmen, eu vou inventar aqui um triângulo, tá? Se eu tivesse dito para você que o triângulo era esse, tá no PDT, porque eu estou fazendo na mão livre. Vamos supor que aqui é 6 e aqui é 12, pronto. Como é que eu ia saber esse valor? 12 ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. 144 menos 36 é igual a x2. Aí eu encontrava o valor de x2 a partir do Teorema de Pitágoras. Lembrando que o valor 8, eu também não precisa copiar não, tá, pessoal? Eu vou mandar o material para vocês, todo bonitinho, escrito assim. O 8, eu fiz o Teorema de Pitágoras, só que como é um triângulo já conhecido, a gente ganhou tempo. Mas é também pelo Teorema de Pitágoras, tá? Nenhuma outra pergunta, então vamos para frente. Ó, os lados AB, AC e BC de um triângulo ABC medem, respectivamente, 4, 4 e 6. Então, a medida em centímetro da mediana relativa ao lado AB. Presta atenção. Se eu quero a medida, eu quero o tamanho de um comprimento. Ele fala de mediana. Se ele fala de mediana, mediana obrigatoriamente sai do vértice e vai para o ponto médio, tá? Ponto médio de quem? Do lado oposto ao vértice que você está pegando. Alexandre, nessa questão eu não consegui, bicho, porque eu não consegui fazer a figura. Esse é um detalhe importante, tá? Às vezes, realmente, a gente não consegue fazer a figura. Então, vamos lá. Esse triângulo é retângulo, Alexandre? Eu posso até testar se ele é, mas do jeito que está aqui, ele não está claro. Eu teria que testar. Mas não é a minha intenção. Eu vou fazer a figura aqui, ó. Aí o triângulo é isósceles. Deixa eu fazer a figurinha melhor. Como o triângulo é isósceles, deixa eu fazer, pelo menos tentar fazer aqui um triângulo isósceles. Para ver se engana a nosso cérebro. Ó, AB e AC, pronto. Aceitar aqui o povo. AB vale 4. AC também vale 4. E BC vale 6. Alexandrino, faz aí, cara, só para a gente ver se o triângulo é retângulo. Quem é o maior? 6. Teria que ser a soma dos outros dois quadrados. Porque aí eu aplicaria o Teorema de Pitágoras. Mas nesse caso não vai ser igual, porque isso aqui dá 36 e aqui vai dar 32. Isso é falso. Então esse triângulo ele não é um triângulo retângulo, tá? Muito bem. Aí, ó, o que é que ele está dizendo? Eu quero a medida relativa ao lado AB. Se eu quero a medida relativa ao lado AB, então eu sou obrigado a identificar o ponto médio. E eu quero a medida desse segmento vermelho, ó. Eu quero quanto vale a medida de CM. Ou MC, né? Bom, Alexandrina, essa é a pancada. Não
Não é difícil. Não é difícil. É só uma questão de pensar um pouquinho. Ó. Se concentre. Preste atenção. O que é que eu sei? Eu sei de triângulo retângulo, catetos e hipotenusa. Seno, cosseno e tangente. Estou olhando para esses triângulos que tem aí. Eu posso afirmar que ele não é um triângulo retângulo. Então, desconsidero catetos, desconsidero hipotenusa. Eu fico entre lei dos senos e lei dos cossenos. Para eu poder aplicar lei dos senos, eu tenho que ter proporção. Para eu ter proporção, eu tenho que trabalhar ou 2 ângulos para eu poder fazer a minha proporção. Né? Eu posso ter 3, mas no mínimo 2. Ou então, se eu tiver somente um ângulo, eu tenho que ter o raio da circunferência em questão. Alexandrina, nessa questão não fala nem de circunferência. Então, eu não tenho nenhum ângulo e não tenho nenhum raio. Bom, Alexandrina, mas eu também não sei como é que eu vou aplicar a lei dos cossenos aí. Preste atenção. Vamos pensar. É pensando, ó. Eu quero saber o valor do MC. Eu vou colocar bem aqui, ó, MC. Mais ou menos do mesmo jeito. O MC, ele faz parte de um triângulo de cima, que é esse triângulo aqui, ó. Você tem esse triângulo. Qual é o triângulo, Alexandre? O M, A, C. Olha aí o que é que eu tenho, ó. Esse lado aqui é 2, esse lado aqui é 4, e eu quero saber esse. Se por um acaso eu soubesse o cosseno desse ângulo, eu não precisava saber quem era o ângulo. A gente fez 2 questões que eu não determinava o seno e nem o cosseno. Eu determinava o seno e o cosseno. Não era o ângulo em si, era só o seno ou então o cosseno. Se você olhar para aí, ó, aplicando a lei dos cossenos nesse triângulo de baixo, fica assim, ó, x ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 4, vezes o cosseno de quem? De alfa. Se por acaso eu descobrisse quem é o cosseno de alfa, eu acabava a minha questão. Mas eu não tenho. Mas eu tenho como calcular. Como, Alexandrino, pelo amor de Deus? Olha para o triângulo grande. Olha para o triângulo grande. Vou começar a resolver, tá? Isso aqui foi uma conversa que a gente teve. E agora eu vou começar a resolver a questão. Olha para o triângulo ABC, que é o triângulo original. Aqui ele, ó. Espera aí, que eu vou consumir muito espaço. Vou botar bem aqui, ó. Pronto. Ó, triângulo A, B, C. Olha que coisa linda, ó. Esse é o meu ângulo alfa. Aí eu tenho essa medida sendo 4, essa medida sendo 4 e essa medida sendo 6. Eu tenho os 3 lados. Então, eu tenho como determinar o cosseno se eu aplicar a lei dos cossenos. Então, olha só, 6 ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 4, vezes o cosseno do alfa. 36 vai ser igual a 16, mais 16, menos 2 vezes 16 dá 32, eu vou colocar logo, tá? Vezes o cosseno de alfa. Pelo amor de Deus, cuidado para não cometer equívocos graves. Como, Alexandrina? Cortar, por exemplo, o 32 com 32. Posso fazer isso, não. Tá? Por que, Alexandrina? Porque tudo bem, um está positivo, o outro está negativo. Show. Só que está junto com o cosseno. Então, eu não posso. Tá? Então, isso aqui vai ficar, ó, 32 vezes cosseno de alfa vai ser igual a 32 menos 36.
Então, 32 vezes cosseno de alfa vai ser igual a menos 4. Cosseno de alfa vai ser igual a menos 4 sobre 32. Eu posso dizer que o cosseno de alfa é menos 1/8. Eu só peço que você esteja atento aos meus cálculos, tá? Porque eu estou pegando o pessoal aqui, botando o pessoal para dentro da aula, e aí pode passar alguma conta errada. Bom, agora eu vou responder aquela coisinha que eu coloquei lá, ó. Eu quero que você olhe para o triângulo AMC. Alexandrino, essas questões estão um pouco difíceis. Na lista, eu tenho que colocar questões de todo jeito. Essa lista é a quarta, né? Desde quando nós voltamos. Desde o começo de agosto, essa é a quarta lista. É uma escada, é um aumento do nível, tá? Então, por isso que eu digo a importância de você, na hora que eu mandar uma lista, você pegar essa lista e você resolver a lista. Na semana seguinte, você tira dúvida comigo imediato daquela primeira lista, tá? Por isso que eu pedi para que você centrasse na lista 26 para a aula de agora, porque senão a gente fica... Agora, jogando aqui a lei dos cossenos, essa aqui, ó. Jogando aqui, vai ficar, ó, x ao quadrado, vai ser igual a 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, estou só repetindo, menos 2 vezes 2 vezes 4, vezes o cosseno de alfa. Pronto, agora eu vou substituir. Vamos lá, ó. X ao quadrado vai ser 4 mais 16 menos 2, 4 vezes 2, 8, vezes, quem é o cosseno de menos, ou cosseno de alfa? Menos 1/8. Estou colocando de cor diferente para chamar a atenção. Tirei aqui, viu, pessoal? Ó, tirei daqui, ó. Então, x ao quadrado vai ser igual a 20, menos com menos, mais, aí você, ó, bufo. Ficamos com quanto? Menos com menos, mais 8. Não é isso? É. X ao quadrado, 16, não, 8 não. Ó, 2. Beleza, obrigado. X ao quadrado vai ser quanto? 22. Então, x é a raiz quadrada de 22. O que vai me dar? A resposta certa, item E. Não se preocupe em copiar. Não há necessidade. Porque eu vou mandar, quando terminar minha aula, eu mando o documentozinho todo em PDF para que você passe a limpo para o seu caderno. Certo? Chat, tudo tranquilo? Vamos para a próxima. Opa, alguma coisa? Perguntinha. Só um minutinho. O Gabriel Santiago fez o seguinte. Professor, por que nessa questão o valor da mediana não é igual aos segmentos do ponto médio que divide? Gabriel, eu estava esperando essa pergunta, tá? Porque CM é 2, já que a outra, o valor da mediana era 5, pronto. Eu estava esperando, tu acredita, essa pergunta? Deixa eu te mostrar. Eu estava esperando, mas eu não ia fazer, tá? Se ninguém tivesse perguntado, eu também não tinha respondido, não, mas eu estava esperando. Se liga. Essa propriedade que eu falei aqui, ó, ela só é válida, Gabriel e todos, quando eu tenho um triângulo retângulo. Esse triângulo ABC, ele é retângulo. Quando você pega lá na nossa questão que a gente acabou de resolver, o triângulo ABC, ele não é um triângulo retângulo. Então, como o triângulo ABC ele não é um triângulo retângulo, então eu não posso dizer que essa propriedade é válida. Perfeito, Gabriel?
Isso, Davi. Obrigado, meu irmão. Deu certo, Gabriel, aí? Show. Vamos para frente. Essa questão me pediram, mas eu devo deixar bem claro, tá? É uma questão que fala sobre semelhança de triângulos. Quando a questão fala sobre semelhança de triângulos, não é para turma regular, certo? A gente não tem, no roteiro da nossa prova da turma regular, a gente não tem essa parte de semelhança, tá certo? Não sai da aula, não. Eu não estou mandando você sair da aula, não. Fique na aula para você ver, tá? Vamos lá. Essa semelhança, essa aí não tem, não. A circunferência lambda não, gama, está inscrita no triângulo isósceles ABC de altura 12 e base medindo 10, conforme a figura. Então, se você observar, a base do triângulo aqui, ó, é 10, e esse triângulo está dizendo que é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, quando eu traço a altura, que é 12, eu vou dividir a medida aqui ao meio. Sempre assim. Sempre. Sempre assim, tá? Aí ele quer saber o raio da circunferência. Vamos trabalhar. Presta atenção. Aqui, ó, é o centro, tá? Como eu quero o raio da circunferência, eu vou localizar aqui de vermelho onde seria o raio, tá? Eu posso dizer que o raio é aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, eu posso dizer que isso aqui é o raio. Eu também posso dizer que aqui é o raio. Aqui eu também posso dizer que aqui é o raio. Perceba que você tem ali ângulo de 90 graus, tá? Isso é uma propriedade. Quando você tem a tangente. Na tangente, segmento tangente da circunferência, quando o raio chega formando 90 graus. Então, se eu disser para você que aqui é R, eu querendo, eu também posso dizer que aqui também é R. Aí você diz, Alexandre, isso aqui não é R aqui também, não? É. Isso aqui também é R. Se eu quiser colocar R, posso. Não tem problema não, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, quando vocês tiverem uma circunferência inscrita no triângulo, ou então um círculo inscrito no triângulo, ou então, um pouquinho mais para cima, né, da geometria, uma esfera inscrita no cone, a ideia é a mesma. Você sempre vai ter esse triângulo retângulo aqui, ó. Presta atenção. Você vai ter esse triângulo retângulo, que eu vou colocar bem aqui, ó, para ficar... Deixa eu ver se eu tenho outra folha. Tenho. Eu acho melhor fazer a questão aqui que dá mais espaço, tá? Então, você vai ter, ó, esse triângulo retângulo. Aqui ele. Tenha paciência comigo, para eu poder fazer as coisas organizadas para vocês. Vocês sabem como é que eu sou. Eu sou meio perturbado com o negócio de organização do quadro. Então, aqui, ó, você vai ter o triângulo. E eu quero que você também veja, aqui eu vou dizer ABC, eu vou chamar isso aqui de D, E e F. E eu vou ter um outro triângulozinho pequenininho, ó. O outro triângulo pequeno, ele vai estar aqui. Presta atenção, viu? Está aqui ele, ó. O triângulo grande, eu chamei de B, F, C. E o triângulo pequeno, B, E, D de dado.
Do jeito que está aí, esses dois animais, eles não são semelhantes. Do jeito que está aí, olhando, não são. Não estão, melhor. Agora, eu denuncio a semelhança quando eu chamo esse ângulo aqui de vermelho, aí esse aqui é o vermelho, e esse aqui é o vermelho. Então, você tem aí semelhança. Fala, Davi. E Alexandre, nesse triângulo não existe. Qual Porque triângulo, olha aí macho? olha a altura aí do BF, é 12. É 2. Ixi, então não, então existe mesmo não, mas eu devo te olhar aqui ó, o Eu acho original. que é Eu devo 12. ter digitado errado, não é? É quanto? Eu acho que é 12, né? É isso mesmo, não, ele E o está PA certo. é 13. Pronto. Eu devo ter digitado na hora da preparação da aula, eu devo ter não. Eu não digitei legal, tá? Isso é 12 mesmo. É isso mesmo. Valeu, Davi. Obrigado, cara. Ó, aqui é 12. Não tinha ainda percebido. Eu percebi, mas não tinha percebido mesmo, não. Aqui é 5. Aí eu lhe disse, ó, que aqui é raio e aqui é raio, tá? Então, esse animal aqui mede raio. Agora, para terminar aqui o Somebody Love, para a gente poder terminar a nossa questão. Olhe para cá. Ó, quando você olha para esse segmento azul, ele vai ser o segmento 12 menos R. Se ele é o segmento 12 menos R, então eu vou trazê-lo para cá. Ó, 12 menos R. Pronto. Agora, importante para eu poder terminar a questão. Já vou terminar. Vou montar a proporção e acabou-se. Tá? Agora, é importante que você observe. Se eu tenho dois ângulos iguais, eu tenho 3. Então, eu tenho vermelho e 90. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de azul, esse aqui vai ser azul. Só que tem um detalhe. Eu vou montar a proporção. Quem está na frente do azul é o 12. Quem está na frente do azul, eu não sei. Quem está na frente do vermelho é o 5. Quem está na frente do vermelho é o R. Quem está na frente do preto, eu não sei. Quem está na frente do preto é o 12 menos R. Mas daí, isso aí, gente. Não dá para montar proporção, não. Do jeito que está aí, dá não. Só que eu tenho que calcular um dos lados, ou do triângulo grande ou do triângulo pequeno. Ora, eu não vou pegar o triângulo pequeno e aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê, Alexandre? Porque vai me dar mais trabalho. Tem variável. Aí, ó, eu vou jogar aqui a ideia de quê? Eu vou jogar aqui a ideia de Pitágoras. Quando você joga aí o teorema de Pitágoras, eu tenho uma medida. Espera aí que tem uma perguntinha. O Miguel, professor, 12 menos R não ficaria no outro cateto? Miguel, o cateto que você está perguntando, qual é o cateto? Porque se eu olhar para o triângulo pequeno, ó, se eu olhar para o triângulo pequeno, que é esse que está o laser, um cateto é BD, o outro cateto é DE, e aqui, na verdade, é a hipotenusa. Quando eu olho para a figura original, isso tudo ó, é 12. Isso tudo é 12. Essa parte de baixo é R. Então, essa parte de cima é 12 menos R. E essa parte de cima vai do ponto B até o ponto E. Veja aí. Você entendeu, Miguel? Beleza, beleza. Obrigado aí pela participação. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou encontrar que isso vale quanto? 13. Só aplicando o teorema de Pitágoras. Então, ó, vamos terminar a questão. O triângulo BFC, ele é semelhante ao triângulo BDE.
Se eles são semelhantes, meu irmão, proporção. Quem está na frente do ângulo preto está para quem está na frente do ângulo preto. Olha as minhas contas aí, pessoal. Quem está na frente do ângulo vermelho e quem está na frente do ângulo vermelho. Única letra é o R, produtos meio, produtos extremos, morreu. Então, você vai ter, 13R vai ser igual a 12 menos R, multiplicado por 5, você faz a distributiva. Então, 13R vai ser 60 menos 5R. Vai para lá, fica 12, é? Não, fica 18. 18R é igual a 60. Deixa eu ver como é que está lá a resposta. Está decimal. Deixa eu ver. Não, está tudo na forma de fração. Mas aí, no caso, a gente tem que simplificar, né? No caso, 60 por 18, dá para simplificar por 6. Então, fica 6 dá 10 terços. 10 terços é qual item lá? Tem não? Tem. Item D de dado. Vamos para frente. Questãozinha que fala sobre área, tá? Pede para você. Aí eu vou pedir para que você esteja com a calculadora e pronto de bala aí, para eu poder resolver essa questão. Ele pede a área dessa figura. Vamos se adiantar aqui, porque o tempo já está correndo. Esse triângulo, ele é um triângulo obtusângulo isósceles. Eu tenho outra figura na outra página, tá? Eu vou riscar essa, aí a outra a gente resolve. Esse triângulo, ele é um triângulo isósceles, obtusângulo, e é congruente com o outro, por isso que eu estou colocando as mesmas cores. E quando eu olho para o retângulo, eu só tenho uma dimensão, que no caso eu vou chamar de base, que é quem? O 9. Como eu quero área, eu tenho que saber, no caso do retângulo, a base e a altura. Eu não sei quem é a altura. Não sei. E agora? Vou procurar, tá? Vou procurar quanto é que vale a altura e depois vou calcular as áreas. Como? Vamos fazer as contas aqui. Presta atenção. Esse triângulo, eu vou colocar bem aqui, mesma posição, tá? Aqui vale 120. Aqui você tem 4. E aqui você tem 4. Aqui, para mim, vai ser A, B, C. Então, tá aqui, A, B, C. Como eu quero saber a medida da altura, do caso do valor de BC, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Alexandre, eu posso aplicar a lei dos senos? Posso. Nesse caso, eu posso. Não sei por que, Alexandre. Por que eu posso? Porque, esse ângulo é 120, aqui é 4, aqui é 4. Então, esse triângulo, além de ser um triângulo isósceles, ele é um triângulo obtusângulo. Então, nesse caso aqui, tem que ser 30 e 30. Que a soma tem que dar 180, né? Então, significa dizer que eu posso fazer 4 sobre o seno de 30, esse lado sobre o seno de 120. Aliás, eu vou preferir fazer isso, O trabalho é menor. Eu ia aplicar a lei dos cossenos, mas eu vou fazer esse ângulo aqui é igual a 30. Esse ângulo aqui também é igual a 30. Então, aplicando a lei dos senos, eu vou ter, BC sobre o seno de 120 vai ser igual a 4 sobre o seno de 30. Ficamos com BC, seno de 120, raiz de 3 sobre 2, 4, seno de 30 é o meio.
Ah, eu não sei simplificar. Faz o produto dos meios e produtos extremos. Como eu te disse no começo da aula. 1 meio vezes BC vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 4. Vai embora. Eu vou encontrar que BC vale quanto? BC vale 4, raiz de 3. Beleza. Se BC vale 4, raiz de 3, deixa eu apagar aqui esse... Eu determinei que BC vale 4, raiz de 3, Alexandrino. E o que é que isso tem de importante para mim? Muita coisa. Presta atenção. Eu posso agora... Presta atenção, o que é que eu vou fazer? Ó. Aqui vai dividir ao meio. Então, aqui em cima, se tudo é 4, aqui vai ser 2 raiz de 3, aqui vai ser 2 raiz de 3. O que acontece de um lado, acontece do outro, tá? Só que, no caso, eu vou colocar dividido de um lado e inteiro para o outro. Por quê? Porque eu preciso calcular a área. Aqui é 60, aqui é 60. Então, eu queria que você agora olhasse para esse triângulo aqui, ó. Alexandrino, eu faço mais rápido. Eu faço mais simples. Parabéns. Nem sempre o mais rápido, para mim, é o mais importante aqui. Porque, às vezes, o cara que está assistindo a aula, ele não está entendendo muita coisa. Se eu inventar demais, ele sai da aula porque não entendeu nada. Então, eu tenho que ir com bastante calma, tá? Eu preciso saber dessa medida. Para quê, Alexandre? Para que eu possa determinar a área desse triângulo, tá? O que é que o X é dos 60 graus? Cateto adjacente. O que é o 4? Hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é o quê? Cosseno. Então, pronto. Cosseno de 60 graus é o cateto adjacente sobre hipotenusa. O valor numérico do cosseno de 60 é 1 sobre 2. Isso vai ser igual a x sobre 4. Multiplica meios. Multiplica extremos. Eu vou encontrar que o x vale quanto? Que o x vale 2. Alexandrino, só para eu poder me orientar, o que é esse x? É a altura do triângulo ABC. É a altura do triângulo ABC. Pronto. Eu determinei todas as medidas, agora eu vou para onde? Determinar as áreas. Então, vamos lá. Eu vou calcular a área A, B, C, D, E e F. Eu vou calcular a área. Áreas. Vamos lá. Calculando a área do retângulo, obrigado, Rosão. BCDF. BCDF. É um retângulo. Base vezes altura. Então, a área do retângulo BCDF vai ser 9. Olha as contas aí, pessoal. Vezes a altura, que é 4 raiz de 3. 9 vezes 4, 36. Agora eu vou atrás da área do triângulo. Qual triângulo, Alexandre? ABC. É base vezes altura sobre 2. Na hora que eu substituo, a área de ABC vai ser... A base do triângulo é a mesma coisa da altura do retângulo, que é 4 raiz de 3. A altura do triângulo é o valor de x, 2, sobre 2. Então, a área do triângulo ABC é igual a 4 raiz de 3. Vamos fazer assim, ó. Chamar isso aqui de área 1 e eu vou chamar isso aqui de área 2. E aí, 3. Agora vem o 4. Quem é a resposta? Ele quer a área total. A área total vai ser a área 1 mais 2 vezes a área 2.
É só aceitar que uma pessoa que está pedindo para entrar. Então, a área total vai ser área 1, 36, raiz de 3, mais 2 vezes 8, raiz de 3. Me ajude aí, que quem está calculadora. É porque ele fala na questão que o raiz de 3 vai ser igual a 1,7. Aí vai dar, acho que 74,8. 74,8, deixa eu só aqui dá 42, isso dá 52 raiz de 3, né? Repete aí para mim de novo, por favor. 78. 74,8. 74,8 centímetros quadrados. Muito obrigado. Eu não estou dizendo o seu nome porque eu não consegui visualizar quem falou, mas muito obrigado. Professor, tem uma coisa errada. Porque Hein? 52 vezes 1,7 não dá 74,8. Quanto é que dá? Dá 88,4, mas a resposta é 74,8 mesmo. Então eu errei conta. É como eu disse, alguma coisa eu vacilei. Alguma conta aí errou. Mas é porque eu tinha transformado antes, aí tinha dado 74,8. Deixa eu ver aqui, deixa eu refazer aqui minhas contas aqui. Quanto foi que deu X, que é o 4 raiz de 3? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer a conta de novo aqui. E, Alexandrino? 6,8. Oi. Tem que dar 44 raiz de 3, assim. Se for mesmo. Então, peraí, deixa eu ver, o BC 4 raiz de 3. Que no caso o BC é a altura do retângulo, né? 4 raiz de 3. Tá. Isso aí tá certo. Certo. Aí eu vou encontrar a outra área. Quanto é que dá a área? Professor, é porque o senhor colocou ali 2 vezes 8 raiz de 3. Não era 2 vezes 4 raiz de 3? Ah, tá aqui. Ela percebeu. Eu não tinha chegado ainda aqui, não. Eu estava vendo ainda de tantinho por tantinho. Eu não tinha chegado aqui ainda, não. Obrigado, hein? Aqui, pessoal, é 4. Aí, 8 já é tudo, né? Então, nesse caso, é 44. É que o Davi falou aí, e os meninos aí, as meninas também. Que estava errado. Agora, faz aí para mim, 1,7 é? Vezes 1,7. Aí dá 74,8. É porque eu Tá tava certo. fazendo. 74. Eu já tinha transformado lá na área do retângulo. Beleza, então. Muito obrigado, né? Eu acho que essa é a última. Essa é a última, tá, pessoal? Vamos lá. A imagem a seguir mostra. Eu só tomar uma águazinha. Mostra uma cama hospitalar manual após a realização de 2 movimentos. O movimento de elevação da cabeceira e o movimento de flexão dos joelhos. A questão é nojenta de você entender, mas eu queria que você olhasse para cá, ó. E para cá. Por quê? Porque aí é que é o segredo. Se AB é igual a EF, que é igual a 0,6, AC é igual a CE, e a medida dos ângulos B19, C53 e F90 é 41, o comprimento do estrado da cama quando está paralelo ao chão. Pessoal, essa cama, ela está assim, ó. É como se você tivesse assim, ó. Presta atenção, viu? A cama está paralela ao chão. Então, esse ponto aqui, pronto. Aqui é o chão. Você está vendo a cama pela parte lateral, tá? Essa parte aqui, ó, ela está bem aqui. Essa outra parte aqui, ela está bem aqui. Você está vendo a cama de lado na altura dos seus olhos, certo? Aí, ó, o que é que ele disse? Ele disse que teve um movimento de flexão dos joelhos. É como se se você prestar atenção, bem aqui, ó, o segredo está aqui, ó. Quando você olha aqui para dentro do triângulo,
E quando você olha para dentro desse triângulo, você está vendo o chão. Você está vendo a parte de baixo da cama. Ou seja, o movimento que a cama fez é como se ela tivesse feito isso aqui, ó. Aí, aqui apaga. Essa parte todinha que subiu aqui, ó, ela, na verdade, ela estava aqui. Tá? É como se fosse isso. É como se eu subisse aqui também, ó. Esse ponto F subiu. Ele vira o ponto, esse segmento veio para cá, ó. Tá? Aí o que é que ele quer? Ele quer exatamente o comprimento completo. Deixa eu ver se eu coloquei a tabela do outro lado. Pessoal, vocês estão aí? Sim. Sim, Aconteceu alguma coisa? Vocês estão vendo a minha tela? Não. sim. Mas a minha lousa? Professor, para mim parou o espelhamento. Não, não. Quando chegar de novo, me avisa. Acho que foi a internet que deve ter caído. Pronto, apareceu. Pronto, agora Apareceu? deu certo. Deu certo. Show. Acho que deve ter sido uma falhazinha da internet. Ó, então tá aí os dados, e aí eu venho para cá, tá? Eu já peguei o triângulo com os dados, tá certo? E trouxe para cá, ó. Só que eu não tinha capacidade de decorar os valores, por isso que eu coloquei a tabelinha aqui, ó. Aí ele quer saber, ele disse que AB vale 0,6. Se você tem aí os dados, por favor, me ajude. Eu acho que é 0,6. AB vale 0,6. Ele disse que AC é igual a CE. Fala, meu Deus. AC é igual a CE. Então, se eu disser que isso aqui é X, isso aqui também é X. Tá? E ele quer saber esse elemento aqui também. Então, vamos lá. Olhando, primeiramente, para o triângulo ABC. Ei, professor. Oi? Alguém falou? É o Davi. Esse triângulo aí é um triângulo Direita 3, ou 4, 5, esquerda? né? Direita ou esquerda? ABC. O 3, 4, 5? Não, não. Isso aí. É, cara. Olha aí a tabela. Ah, eu não olhei, não. O que é que tem a tabela? 19. Seno. 19. Não, Quem é o continua. seno? Quem é a tangente de 19? Não, mas eu não sei. Esse triângulo é retângulo? Quanto é que não é retângulo ele? Não é Se você retângulo. somar 19 com verdade, 53, ele não é retângulo. Então a tabela não adianta. É verdade. Beleza? Se eu tivesse somado aqui os ângulos e desse 90, então o vértice A teria que ser 90. É verdade. Não tinha percebido. Vamos lá. Então, olhando aqui para o triângulo ABC, eu vou aplicar a lei dos senos. Então, vai ficar assim, ó. X, olha a calculadora aí, ó. Seno de 19 vai ser igual a 0,6 sobre o seno de 53. Então, X, quem é o seno de 19? 0,32. Isso vai ser igual a 0,6, 53. 0,80. Então, o valor de X vai ser 0,6 vezes 0,32 dividido por 0,8. Pessoal, quanto é que vale isso aí? Faz aí para mim. 0,792. 0,24. Vale, eu não entendi, não. 0,24? 0,24 é tudo já. Ah, não, tudo mesmo, tudo. Tudo mesmo. A conta final dessa aí é 0,24, né? É. Beleza. Aí eu vou agora determinar o valor do Y. O Y está no triângulo retângulo. Então, eu posso calcular seno, cosseno e tangente, né? Catetos e hipotenusa. O 0,6 é o cateto adjacente. E o Y é a hipotenusa.
cateto adjacente, hipotenusa, cosseno. Então, eu quero que você olhe para o triângulo EFD. Aplicando a definição, cosseno de 41 vai ser igual a 0,6 sobre y. O cosseno de 41 cosseno é 75. Então, 0,75 vai ser igual a 0,6 sobre y. Multiplica. 0,75 y vai ser 0,6 dividido por 0,75. Me ajudem. Dá 0,8. Valeu. Bom, respondendo agora, né? Resposta. É 0,6 mais o x, que é 0,24, mais o x, que é 0,24, mais o y, que é 0,8. Quanto é que dá isso? 1,88. 8,8? Não. 1,88. Ah, sim. 1,88. No caso, deve ser metros. 1,88 metros. Beleza, beleza. Pessoal, valeu pela presença de vocês, viu? Gostei. Nós tivemos aí, no momento, muita gente conectada. Eu vou baixar o vídeo, vou colocar no YouTube. Quem não pôde estar por aqui, fala que está lá, tá? Lara, eu vi tua mensagem agora, Lara. Tu conseguiu ver a lousa? Ah, beleza, beleza. Valeu, pessoal. Beijo grande no coração. Fiquem com Deus. Valeu. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tio. Tchau. Show de bola. Obrigado. Ô, tio. Diga lá, tô aqui.